Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4. Glórias a Jesus. Serei muito breve nesta oportunidade. Glória a Jesus. Deus te abençoe. Quem encontrou, diga amém. Amém. Antes de fazermos a leitura da palavra do Senhor, repita assim comigo: eu serei. Eu serei. Não, repita com vontade. Eu serei. Eu serei. Fiel a um propósito. Fiel a um propósito. Glórias a Jesus. No decorrer da mensagem você vai entender o porquê. Nós vamos falar um pouco do maior exemplo de Jesus que seguiu fiel no propósito dele. Amém? Glória a Deus. Capítulo de número 4, versículo 1, está escrito: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vou repetir. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amém? Amém. Glória a Jesus. É uma mensagem, uma passagem que muitos de nós já conhecemos, já vimos diversos pregadores ministrar essa mensagem, mas eu acredito que o que Deus quer falar aqui conosco hoje é especial para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. O Evangelho de Mateus, ele apresenta Jesus como o Messias, como o Salvador que Deus tinha prometido enviar ao mundo. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, ele começa com a lista dos antepassados de Jesus, ligando Cristo à história do povo de Deus. Jesus é aquele em que se cumpre todas as promessas em que Deus fez a Abraão e também ao rei Davi. Em seguida, Mateus, ele começa a falar do nascimento de Jesus, citando passo a passo e textos do Antigo Testamento, a fim de provar que Jesus era realmente um enviado, o Salvador enviado por Deus. Nesse Evangelho, os fatos da vida de Jesus aparecem na mesma ordem no Evangelho de Marcos. Depois de Jesus ser batizado, Jesus, logo após ser batizado por João Batista, a Bíblia diz, como nós lemos, que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Aqui nós já aprendemos algo. O que nós podemos aprender aqui é que Deus também nos leva ao deserto. Existem duas formas de ir ao deserto. A primeira, a que Deus nos leva, e a segunda, a que nós nos colocamos no deserto. Quando Deus ele nos leva ao deserto, falar que nem o pastor José Martins, receba seu galardão. Quando Jesus, quando o Espírito Santo de Deus nos leva ao deserto, tem um propósito dentro disso. O deserto é o lugar onde Deus fala, onde Deus muda caráter, onde nós adquirimos mais intimidade com Ele. Mas não é disso que nós vamos tratar hoje. Amém? Amém. Nós iremos tratar um pouco sobre algumas propostas do diabo para tirar Jesus do propósito. E nós vamos ver que o diabo ele não muda o seu discurso, ele não muda as suas estratégias. As mesmas estratégias que o diabo utilizou para desviar Jesus do propósito, ele usa até hoje. Você vai ver. A primeira proposta do diabo qual foi? Versículo de número 3 está escrito assim, ó: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se tu és o Filho de Deus. A primeira proposta do diabo para tirar Jesus do propósito era fazer com que Cristo provasse
quem ele era. O diabo estava colocando dúvida onde havia certeza. Como assim? No capítulo 3, verso 17, está escrito: eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Deus já tinha olhado para Jesus e falado: esse é o meu filho. E Jesus vem colocando dúvida aonde não há dúvida. E eu já quero liberar uma palavra para você. Às vezes o diabo, ele olha para você e fala: você pensa, será mesmo que Deus me chamou? Será mesmo que Deus me escolheu? E a palavra de Deus para a sua vida é: eu já dei a palavra, eu te escolhi e te chamei. O diabo quis que Jesus provasse quem ele era. E eu aprendo aqui que quem é não precisa provar que é. Quem faz não precisa provar que faz. Deus está dizendo algo a nós aqui hoje. Se você ora, para de se preocupar em provar que você ora. Se você canta bem ou canta mal, para de se preocupar. Para de querer provar para alguém se você tem a voz bonita ou a voz feia. Eu aprendi que aquele que tenta provar algo a alguém, aquilo que ele faz é aquilo que ele não está fazendo. Eu estou tentando provar que eu oro, estou mostrando que eu não oro. Eu estou tentando provar para as pessoas que eu prego bem. Significa que eu estou indo mal, que eu leio a Bíblia? Não. É verdade. Para de se preocupar em provar algo a alguém. Jesus, ele não provou quem ele era, porque quem é não precisa provar, ele é discernido. Quando você ora, você tem um vocabulário diferente, uma aparência diferente, lógico. Quem lê, quem estuda a palavra do Senhor é diferente, os assuntos são diferentes. As pessoas vão ver isso em você. Você não vai precisar provar nada a ninguém. Amém? Quem está entendendo? Então, glória a Deus. Glória a Jesus. A segunda proposta do diabo é fazer com que Cristo se satisfazesse. Como assim? Ele disse: transforme essa pedra em pão. Olha como que o diabo, ele é astuto. A Bíblia diz que Jesus sentiu fome, e logo após sentir fome, quem apareceu? O diabo. Fazendo o quê? Qual a proposta? Transforme a pedra em pão. O diabo utilizou de uma necessidade de Jesus para fazer uma proposta. É nesse momento nosso de fragilidade que o diabo, ele vai olhar e ele vai chegar com os melhores pratos. O diabo vai tentar fazer de tudo para que nós venhamos se desviar do caminho. E o diabo falou assim: transforme essa pedra em pão. Se Jesus transformasse a pedra em pão, isso seria um milagre para a própria satisfação. Mesmo Jesus saindo de um jejum, sentindo fome, Jesus não cedeu à proposta do diabo. Glória a Deus. Pois o propósito de Jesus não era ser discernido como Salvador da cruz do Calvário, e não por milagres originados pelo próprio orgulho. E o que me chama a atenção é as palavras de Jesus: transforme essa pedra em pão. E Jesus sabiamente disse: está escrito. Jesus, na tentação, ele utilizou a palavra do Senhor. Para vencermos as tentações do diabo, é necessário termos a palavra do Senhor cravada em nosso peito. E a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. Para resistir ao diabo, antes é necessário se sujeitar a Deus, ou seja, obedecer, carregar a palavra do Senhor em nós. Glória a Jesus. A terceira proposta do diabo era
fazer Jesus pegar um atalho. Como assim? No versículo 5 o diabo diz: se lança do alto do pináculo. Vamos ler aqui, ó. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse, mais uma vez o diabo coloca dúvida onde há certeza: se tu és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Aqui nós vemos que o diabo também conhece a letra da palavra do Senhor, só que ele não tem o que nós temos. O que é que nós temos? A revelação da palavra do Senhor. Glória a Deus. O diabo disse: está escrito, aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E Jesus respondeu também: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, se Jesus ele tivesse feito isso, se ele tivesse pulado do alto do pináculo, ele não iria atrair os homens pelo real propósito que ele queria atrair. Como assim? O propósito de Jesus era atrair os homens pela cruz do Calvário. E se Jesus tivesse feito isso, pulado do pináculo do templo, ele não iria atrair os homens pela cruz, e sim por teatros. E aqui nós já aprendemos que não é showzinho na igreja que atrai jovens, não é parede preta, fumaça, luz colorida, baladinha gospel, essas palhaçadas que tem aí, não. O que atrai o homem, o que atrai a mulher, a igreja, é a mensagem da cruz do Calvário. A mensagem da cruz é a que nos trouxe até aqui. Hoje nós vemos que nós não estamos aqui, pastora Ana, porque aqui tem showzinho gospel, porque tem essas palhaçadas, não. Nós só estamos aqui porque nós entendemos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Se você entendeu o que ele fez por você, dá glória a Deus, Glória a Deus. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos. Hoje eu estava mexendo nas redes sociais e eu li um texto em que disse como segurar um jovem na igreja. E no final do texto estava escrito que para segurar um jovem na igreja é necessário uma coisa: conversão. É isso. A mensagem da cruz é o arrependimento que faz nós se mantermos firmes na presença do Senhor. O plano do diabo era para que Jesus se apresentasse logo, fazer de uma só vez o que seria um processo. Quinta-feira, a minha cunhada pregou uma mensagem aqui tremenda, e se você não veio, você perdeu. E uma coisa importante que eu guardei que ela falou foi: aguardem o processo. A mulher sunamita, foi o que ela pregou, ela recebeu uma promessa, só que ela não se lembrava, ela não pensou que teria um processo para aquela promessa se cumprir. E Jesus, ele está nos dizendo aqui hoje: seja fiel ao processo. Glória a Deus. Se Jesus tivesse pulado, ele iria fazer de uma só vez, o que levaria tempo. Se hoje eu estou aqui pregando, eu tive que passar por um processo. Para eu pregar aqui, eu fiquei 1 ano sentado aí embaixo. E para quem prega, sabe que não é fácil. Para quem canta, não é fácil ficar só sentado ouvindo. Mas existe um processo. Não podemos. Eu aprendi com a minha esposa. Eu era muito afobado e sou muito afobado, mas ela me ensinou que eu não posso subir do primeiro para o terceiro, do terceiro para o quinto degrau de uma escada. Eu tenho que subir um por um, porque se eu tentar subir 3, 4 de uma vez, eu vou cair. Ou se eu subir rápido demais, chegar lá em cima eu estou cansado. E Jesus está nos ensinando.
Seja paciente no processo. Glória a Deus. Seja paciente no processo. Não queira apressar as coisas. Se Deus falou que você vai pregar para a multidão, se prepare, você vai pregar para a multidão. Se Deus falou que você vai cantar para muita gente, vai ganhar muitas almas, tenha paciência, você vai ganhar muitas almas. Você vai cantar para muita gente. Glória a Deus. Grave esta frase: com Deus não tem atalho. O caminho da vergonha com Deus é melhor do que o atalho da honra com o diabo. Eu vou repetir: o caminho da vergonha com Deus é melhor do que o atalho da honra com o diabo. Seja paciente ao processo, a sua hora vai chegar. Glória a Deus. Com Deus não existe atalho. Meus irmãos, a quarta proposta do diabo, era fazer com que o nosso Jesus adorasse a Ele. No versículo 8, a Bíblia diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as glórias deles, e lhes disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Quando o povo saiu do Egito, o povo de Israel saiu do Egito, uma das propostas de Faraó para o povo sair de lá tranquilos foi: vocês vão, mas vocês vão ter que adorar aos nossos deuses. Foi uma das propostas de Faraó. E você vê que o diabo ele não mudou. Assim como ele fez as propostas ao povo de Israel, para que vocês vão, mas vocês vão adorar ao nosso Deus para serem livres. E o diabo, ele fez a mesma coisa com Jesus. O diabo olhou e disse: se você me adorar, eu te darei esses reinos e as glórias. O diabo é muito mentiroso, irmão. É verdade. Não é à toa que a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. E há quem diga que tem até um voo aí perdido. Como dizem aí, entendedores entenderão. Glória a Jesus. O diabo não conhece a Jesus, mas Jesus conhece o diabo. O diabo queria que Jesus se entregasse a ele em troca. O daria os reinos e as glórias do mundo, sem dor, sem cruz e sem sofrimento. O diabo, ele quer fazer com que nós abraçamos as propostas dele, sem sentir dor, sem passar por sofrimento. E o Evangelho, ele não é isso. Ele não é sem dor, ele não é sem sofrimento. Se alguém te falou isso, mentiu para você. Quando Jesus ele disse: tome a sua cruz e siga-me, Jesus estava falando: escolha sofrer por mim. Meu Deus, aleluia! Escolha sofrer. E quando nós levantamos as mãos e falamos: Jesus, eu te confesso e reconheço o meu pecado, nós estávamos escolhendo o sofrimento. E o diabo, ele quer nos dizer que ele vai nos dar coisas que ele não pode dar. Glória. Falsas promessas. Amém? Amém. Glória a Deus. O diabo queria que Jesus abrisse mão do Pai, mas Jesus não queria as glórias do mundo, mas queria a glória do Pai, pois ele já conhecia a glória do Pai. Em João 17,5 está escrito: e glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus, ele não caiu na tentação, pois ele não queria se afastar da cruz. Jesus não caiu na tentação, pois ele não queria se afastar da cruz do Calvário. E não queria se afastar de nenhum de nós. Se Jesus tivesse caído na tentação, talvez não, nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos acesso
Mas hoje nós temos, por intermédio de Cristo Jesus, o diabo queria que Jesus se desviasse da cruz para que nós vivêssemos desviados de Cristo. Eu vou repetir. O diabo queria que Jesus se desviasse da cruz para que nós vivêssemos desviados da cruz de Deus e de Jesus. Mas todos nós podemos dizer o que Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 33 ao 39. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém? Glória a Jesus. Meus irmãos, eu disse que eu seria muito breve. Alguns podem pensar 10 minutos, 5 minutos, mas foi o que Deus me entregou, o que Deus colocou no meu coração. Se coloca de pé, vamos fazer uma oração, porque assim como Jesus ele foi fiel ao propósito dele, que era a cruz do Calvário, nós seremos fiéis ao propósito que Deus nos designou. Amém? Glória a Jesus. Curve a sua cabeça e vamos orar. Peça para Deus te ajudar a ser fiel ao propósito que Ele te designou. Amém? Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, neste momento nós estamos aqui, Pai, queremos glorificar e engrandecer seu nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus de poder e Deus de glória. Eu peço, Senhor, força a cada um de nós, nos dê graça, misericórdia, Senhor, para que possamos ser fiéis no propósito ao qual o Senhor nos designou, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, Deus nos dê força para que nós não caiamos, Senhor, para que nós não venhamos cair, Senhor, nas tentações do diabo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a guardar a Sua palavra em nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Você aplaude ao Senhor.